A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção de Deus. Estamos mais uma vez aqui juntos, para a glória do nome do Senhor Jesus. E podemos ter esse privilégio, irmãos, que só Deus pode nos dar, te dar a nós, de falarmos da sua santa e bendita palavra. Hoje, o Isaías é o número capítulo 19. Vamos continuar aqui esse estudo maravilhoso, que nos chama a atenção para tantas coisas, irmãos. Que Deus usou o profeta Isaías numa particularidade que só ele e Deus tinham, irmãos. Por quê? Ele era melhor? Não. Você vai lembrar que a gente pôde, pela bondade de Deus, gravar aqui todos os livros dos profetas menores, Cada um dos profetas tinha uma particularidade, uma forma de falar, de expressar, de dizer, de fazer comparações, E tremendo e maravilhoso, irmãos. E hoje nós estamos tendo uma oportunidade, de ver aqui o livro do profeta Isaías, que, para a glória de Deus, desde o primeiro capítulo está gravado aí no canal, Algumas curiosidades, algumas coisas pessoais da vida do profeta, Aleluia, do casamento, dos filhos, aleluia. E outras a gente está falando em cada capítulo, irmãos? E estamos aqui aprendendo, relembrando, vendo coisas novas. E Deus, irmãos, ele é especialista para tratar conosco, fazer algo conosco novo. Podemos passar inúmeras lutas, inúmeras adversidades, inúmeras provas, inúmeras situações difíceis, irmãos, mas Deus faz sempre algo novo. Uma luta nova, uma bênção nova. Irmão, o mesmo capítulo 19, se a gente ler ele, irmãos, 10, 20 vezes, Deus sempre vai trazer algo novo pra gente. Eu acredito que nesse dia, tarde, noite, não sei, Deus sabe da onde você está vendo, Deus vai te falar algo novo, trazer algo novo para sua vida, no nome de Jesus, amém? Capítulo 19, o versículo 1 fala assim: profecia contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Irmão, tremendo esse versículo 1 aqui, irmãos. Eis que o Senhor vem cavalgando. Aqui fala, irmãos, da presença de Deus. Aqui fala, irmãos, da rapidez, irmãos, que Deus, quando Ele quer fazer algo, cumprir, Ele faz, irmãos. Ele realiza. Irmãos, e o Egito, irmãos? Aleluia. A história do Egito, A experiência que Deus permitiu o povo egípcio ter com ele, irmãos. A gente lembra lá de Êxodo, de Moisés, foi algo que marcou, irmãos, algo que penso eu, na minha opinião, apesar de não ter esse dado escrito na palavra do Senhor, mas eu creio que na história do povo egípcio, irmãos, os mais antigos iam passando para os novos, e assim sucessivamente. A parte que o Egito foi sacudido, virado de cabeça para baixo, potência daquela época, irmãos, pelas pragas, pelo que Deus fez dentro do Egito, e quando o povo egípcio sai para perseguir Moisés, irmãos, e naquele caminho até o Mar Vermelho, Deus sacode o povo, Deus deixa isso marcado na história, para trazer uma mensagem para o povo do egípcio. O povo do Egito, o povo egípcio, que só há um Deus, um Senhor, aleluia, uma só fé, glória. Eles poderiam e tem essa politeísmo, de vários deuses, irmãos. Mas Deus mostrou em cada um dos deuses ali, nas 10 pragas, que Ele é Deus. Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E a gente continua aqui falando deles, irmãos? Aleluia. Porque a vontade de Deus, irmãos, na Bíblia, na palavra, é que todos os povos, todos venham chegar ao conhecimento do Evangelho e sejam libertos, sejam salvos, no nome do Senhor Jesus, aleluia. E não é diferente aqui com o povo Egito, irmãos, o povo egípcio aqui. Você vê aí no capítulo, irmãos, essa particularidade que Deus usava Isaías, não só para o povo de Israel, o povo de Judá, que era tudo um povo só, mas havia aquela divisão das tribos, mas outros povos, que a gente vem falando nos capítulos anteriores, Deus usando Isaías para falar com aquele povo, para tratar com aquele povo. E aqui com o Egito, irmãos, tem uma particularidade deles aqui, diferente aqui. E nós vamos ver até o final do capítulo aqui, Versículo 2.
porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. Cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. Né? Deus ia fazer, irmãos. Você, daqui a pouco a gente vai chegar nesse versículo, você vai entender o porquê. Um egípcio brigar com o outro. Ah, irmão, Deus tem o poder. Irmãos, a gente vai falando aqui os versículos, vai falando, e a gente vê vários assuntos num capítulo só. Aqui esse capítulo também fala sobre a soberania, que Deus tem de tudo. Deus tem de tudo. Irmão, falamos isso em alguns capítulos anteriores. A palavra do Senhor fala assim para mim e para você, louvado seja Deus, que o coração do homem na mão do Senhor, irmãos, é igual ribeiro de águas. Deus inclina para onde Ele quer. Irmão, os egípcios lá com o faraó na época de Moisés tiveram essa experiência, irmãos. Deus endurecia o coração de faraó e amolecia o que ele queria. Deus endurecia e amolecia. Alguns dizem que Deus não faz isso. Faz, irmãos. Quando é para o seu próprio propósito, para algo para se fazer, para se realizar e ter um propósito, Deus faz, porque Ele tem poder, irmãos. Ele faz. Alguns momentos que Deus não faz, irmãos. Deixa o homem, a mulher se decidir principalmente para o servi-lo, irmãos, de livre, espontânea vontade. Mas quando tem um propósito de Deus, quando tem algo que Deus quer mostrar para o povo, quando há um servo, uma serva de Deus que se coloca em oração para a salvação de alguém, para a libertação de alguém, de um povo, de uma pessoa, de milhares de pessoas, e Deus quer fazer, irmãos, para responder a oração, Ele faz também. Ele endurece, Ele amolece, porque Ele é Deus, irmãos. A soberania dele, irmãos, ninguém pode questionar. Aleluia. Versículo aqui, o 3, fala assim, ó. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, seus encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares, e feiticeiros. Vamos ler o 4. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, é um rei rigoroso, dominará, diz o Senhor dos exércitos. Os irmãos veem aqui que Deus ia deixar o Egito na mão de uma outra nação, alguém rigoroso, cruel. Tudo aqui dá nos entendemos que era a Síria, que ela entra, ela coloca os egípcios sobre jugo, né? Vem dominá-los, vem colocar eles ali para ser escravo deles ali, irmãos, para os ensinar, para tratar com eles, irmão. Deus, quando quer fazer, Deus, quando quer realizar os seus propósitos, irmãos, que a palavra de Deus nos deixa bem claro isso, Deus faz isso, irmãos. Algumas pessoas nos dias de hoje falam, não, Deus não faz isso. Faz, irmão. Isso é Bíblia. Aqui não é história de carochinha, aqui não é lenda, aqui não é nada fictício, irmãos. Aqui é tudo história real, que aconteceu, que Deus usa essa história lá de tantos mil anos atrás, irmãos, para falar comigo e com você hoje, que Ele tem esse poder, que Ele é soberano. Você aí, irmão, irmã, que está clamando, está orando por alguém, talvez um processo na justiça, Deus sabe que área que é, ou por a salvação de um povo, de uma nação, de uma cidade, de um familiar seu, e aos olhos humanos parece estar difícil, mas você não está orando para um Deus morto, para um Deus que está pregado ou que está parado num canto e não pode fazer nada. Não, você está falando para um Deus que é vivo, que é poderoso. Quando Ele quer realizar, Ele amolece o coração da pessoa, Ele usa meios segundo o seu querer, a vontade dEle, que é soberana para fazer. Quantos exemplos bíblicos nós temos, irmãos? Deus mandando anjo, Deus usando até um animal, que não é uma regra, é algo que aconteceu específico com o profeta, lá o Balaão, para falar com ele, mas aquele coração cego pela avareza, cego pelo aquele valor em dinheiro, irmãos, ele não aceitou, ele não se rendeu e permaneceu na dureza do coração. Então, irmão, não era diabo ali, era o coração duro do homem, cego pelas riquezas dessa terra, irmãos, que são ilusórias. Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, irmão. Ele apareceu Ele próprio para Saulo, e Saulo ali se converte, se torna Paulo. Irmão, Deus tem poder de fazer. Oh, glória, aleluia. Versículo 5. E secarão as águas do mar, e os rios se esgotará, e se resequirá. 6. Também os rios exalarão
mau cheiro, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito, e as canas e os juncos murcharão. Os irmãos estão vendo aqui que Deus estava dando ordem à natureza, para a própria natureza parar de ter água para o Egito. O rio Nilo, que é algo assim maravilhoso. Nunca fui no Egito, a gente vê por imagens na TV, né, documentário, mas ali, humanamente falando, né, irmãos, da natureza, a grandeza que era aquele rio, irmãos, mas Deus fez secar, sair mau cheiro, para mostrar para o povo do Egito que ele tem o poder sobre a natureza. Não são deuses, é o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus soberano, o Deus maravilhoso, o Deus que pode tudo, ele controla tudo, tudo está nas suas mãos. E Deus aqui, usando o profeta Isaías, para falar para o Egito que é ele que está no comando. Oh, glória! Ele que tem o controle. As pessoas querem fugir da sua presença, as pessoas não querem obedecer a sua voz, as pessoas querem se mergulhar no erro, na falha, no pecado, na concupiscência da carne. Mas Deus fala assim, pera aí, agora eu vou agir. Eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus. E Deus estava fazendo com o Egito aqui, irmãos. Versículo é o 7 agora. Glória a Deus. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio secará e será arrancado e não subsistirá. Deus ia tocar na parte do alimento para eles não ter. Não se alimentar, para eles ver que Deus está no controle. Versículo 8. Os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Não vai ter alimento, não vai ter peixe para pescar. Deus trabalhando, irmão. Meu Deus. Versículo 9. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e tecem pano branco. Os seus fundamentos serão despedaçados. Todos que trabalham por salário ficarão com tristeza da alma. Irmão, Deus ia tocar em toda a área do Egito. Ia mostrar como Deus, na área espiritual, ele é o Senhor, na parte do trabalho deles, do cultivo, da parte agrícola, de artes que eles faziam, usando da natureza, irmãos, para fazer ali a matéria, né, o pano, tudo Deus ia tocar. Deus ia tocar no gado, Deus ia tocar em tudo, irmão, de uma forma tremenda. Para esse povo do Egito, irmão, ver que Deus é o Senhor. Voltar para Deus de todo o coração. Oh, aleluia, servia só a Ele, aleluia. Versículo aqui é o 11. Na verdade são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, o Faraó, direi, sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. 13. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são pedra de esquina das suas tribos. Os irmãos veem aqui que nem os sábios, nem os entendidos, nem os mais inteligentes ali conseguem entender, conseguem compreender, conseguem, irmãos, imensurar. Vou ter que usar essa palavra aqui, irmãos. A grandeza, o poder do Deus de Israel, que eles entendiam assim nessa época aqui, irmãos. O poder do nosso Deus, irmãos. Não tem como entender se não aceitá-lo, não buscá-lo, não estiver na sua direção, não deixar o Espírito Santo ser a sua morada, para você, o Espírito Santo, segundo o querer dele, do Senhor, revelar para nós. Porque a palavra de Deus fala assim, que Deus ocultou aos sábios entendidos e revelou aos pequenininhos que somos nós, irmãos. Ô, glória! Versículo 14. Irmãos, presta atenção nesse versículo aqui, ó. O Senhor derramou no meio dele o Senhor derramou no meio dele um perverso espírito. O Senhor Deus que derramou, irmãos. Aqui não tem nada do inimigo agindo, irmãos. O inimigo não tem poder de fazer nada, irmão. De criar, de mudar, de tirar do lugar. O inimigo só quer enganar. Irmão, tem um povo aí dizendo que é de Deus, irmãos. Falando que o inimigo controla o tempo, controla a pessoa, controla isso. Mentira, irmão. O diabo não tem poder de fazer nada. O diabo não tem poder de dar saúde para ninguém, de prosperar ninguém, de dar vida para ninguém. O diabo só engana. O diabo é mentiroso desde o princípio, irmão. Não ouça essas
mazelas, essas ideias, ideologias de homens. A Bíblia não apoia isso, irmão. Aqui é Deus que manda um espírito perverso, irmão. Deus manda até no inferno, irmão. O diabo, para querer chegar perto de você, de me tocar, tem que pedir permissão para Deus. Se Deus falar não, ele não pode fazer nada. Porque ele já esteve lá no céu, irmãos. Já viu o tamanho que é o nosso Deus. E muitas vezes o diabo respeita, estremece diante da presença de Deus mais do que nós, irmãos. Nós temos que pedir a Deus que tenhamos mais temor por Ele, pela Sua palavra, pela ordem dEle, pela vontade dEle, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Aqui fala o versículo, ó. O espírito, um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito de toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito, né? Esse espírito perverso fez o Egito errar, perdeu o rumo. Irmão, Deus tem o controle, irmão. Fica isso bem claro. Não é o homem que tem o controle, não é pessoas que têm, irmãos. Pessoas são ali deixadas por Deus para nos ajudar, para nos abençoar, mas é Deus que está no controle. Versículo 15. E não aproveitará o Egito a obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda ou o ramo ou o junco. 16. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que hão de levantar contra eles. Irmão, a força do Egito, dos homens, da parte militar, perdeu a força, irmãos. Aqui quando fala da mulher, é da fragilidade da mulher nesse contexto aqui, irmãos, que não lutava, não saía para a guerra, não ia lá lutar, irmãos. Então, o Egito ia ficar fraco, ia perder a sua força, ia perder aquele ímpeto que eles tinham, irmãos, porque Deus estava dizendo que ia fazer isso, irmãos. Oh, maravilha! Para que aquele povo se voltasse para Deus, irmãos. Que maravilha! Versículo aqui, glória a Deus, 17. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que derramou contra eles. 18. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma chamará cidade da destruição. Continuemos lendo aqui, irmãos. 19. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto à sua fronteira. 20. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e protetor que os livrará. 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor. Naquele dia adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Irmão, vai chegar um tempo, não era esse tempo aqui, irmãos, que o Egito vai se render a Cristo, vai buscar o Senhor. Irmão, Deus estava mostrando ao povo, Deus estava tratando com o povo, Deus estava falando para o povo se arrepender. Deus faz isso hoje, irmãos. Quando você vê fenômenos da natureza acontecendo, algumas catástrofes em alguns países, é a voz de Deus falando, se volte para mim. Irmão, Deus fala. Alguém fala assim, mas Deus não permite a morte. Permite, irmão. Toda a Bíblia fala isso. Deus quer que o povo, a pessoa no individual, a nação, se volte para Ele, irmãos. Aqui essa profecia ia se cumprir, irmãos. Do Egito voltar-se para o Senhor. Todo o Egito, irmãos, a gente não pode dizer assim, porque a Bíblia chega a dizer, irmãos, que há os filhos da obediência e da desobediência. Então só Deus sabe. Mas que ia haver um reconhecimento deles para com o Senhor e existir. Versículo aqui agora é o 22. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e os curará. Então se converterão ao Senhor, e eles atenderá às suas orações e os curarão. Oh, que maravilha! Versículo 23. Naquele dia haverá a entrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios com os assírios cultuarão juntos. Cultuarão a quem, irmãos? A Deus. Servirão a quem, irmãos? Ao Senhor. Buscarão a quem, irmãos? Ao Deus nosso, poderoso, que Ele quer ser o seu Deus. Quer que você o aceite como Salvador. Aleluia. 24 e 25 para a gente encerrar hoje o capítulo 19, né?
naquele dia Israel será o terceiro, com os egípcios, os assírios, uma bênção no meio da terra. 25, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Ismael, minha herança. Você vê, irmão, aí Deus falando de coisas que ele disse lá para Abraão, lá atrás. Uma salvação, né, não só para o povo de Israel, mas para o povo de Ismael. Aqui os egípcios, assírios. E a gente vê no capítulo aqui, nos capítulos de Isaías, irmãos, Deus mostrando aqui a sua graça, a vontade dele de salvar toda a humanidade, todos os povos. E Deus usando aqui Isaías, irmãos, aleluia, para trazer essa palavra de correção, que Deus ia bater, que Deus ia ferir, mas também de bálsamo, de restauração, de cura às nações, ao Egito aqui, que é o assunto aqui do capítulo 19, irmão. Deus quer curar, Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer restaurar, mas a pessoa tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, irmãos? Capítulo 19 encerrado. Você ajude nós deixando joinha, orando por nós orando por você, trazendo inscritos para o canal, levando esse vídeo, irmãos, nas suas redes sociais aí, para que pessoas que estão afastadas do Senhor, irmãos, pessoas que não conhecem a Cristo, ele possa o aceitar e o receber como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus.